o pós-jogo de Flamengo 1, Bahia 0. Eu realmente gostaria de entender o que o Rogério Ceni está reclamando, pois domingo poderia muito bem ter sido expulso se o VAR chamasse, pois ele pisou quase ali no tornozelo do Wallace. O Flamengo deveria ter tido um pênalti, pois o zagueiro do Bahia deu um tapinha na bola, recuando a bola pro goleiro. O VAR chamou o árbitro para ver o lance e o árbitro foi lá e não marcou o pênalti. Então não estou entendendo qual é a reclamação do Rogério Ceni. Não estou entendendo qual é a reclamação, de verdade. Eu não estou entendendo a reclamação do Rogério Ceni, não. Pode começar a comentar um pouco. Bom, sobre o jogo, sobre esse segundo tempo, já que eu falei bastante no primeiro tempo, vou falar mais. Vou começar falando primeiro, na verdade, do primeiro tempo, depois do segundo tempo. Bom, Flamengo no primeiro tempo, nos primeiros 15, 20 minutos o Flamengo conseguiu controlar o jogo, o Flamengo conseguiu marcar a pressão do time do Bahia, o Flamengo conseguiu criar algumas boas oportunidades, inclusive o gol do Arrascaeta sai assim. O Flamengo conseguiu fazer, por exemplo, nos primeiros 20 minutos o que não conseguiu fazer nos 2 jogos anteriores contra o Central Córdoba e no duelo contra o Cruzeiro, que era marcar pressão, atrapalhar o adversário na saída de bola, dificultar e aí tentar criar oportunidades, tanto que a primeira oportunidade do Flamengo no jogo é o Bahia tentando sair jogando pela direita, o Michel consegue recuperar a posse da bola, faz o cruzamento, o Arrascaeta finaliza 2 vezes, o Marcos Felipe, o nome do goleiro o Marcos Felipe na primeira faz uma grande defesa, na segunda o zagueiro do Bahia consegue fazer o corte e aí foi escanteio. Eu acho que é neste escanteio que o Ortiz, que cobra um escanteio, a bola sai, a zaga do Bahia corta, a bola sai de dentro da área, o jogador do Flamengo joga a bola de volta para dentro da área, o Léo Ortiz dá uma cabeçada espetacular, essa que é a verdade, cabeçada espetacular do Léo Ortiz, e se fosse gol ali seria parabenizar, obviamente, o Ortiz, porque é um lance que é muito difícil, não é uma grande chance. Não é sequer uma chance criada. E o Léo Ortiz consegue cabecear, a bola bate no travessão e acaba saindo. Depois, logo aos 18 minutos, temos o gol do Flamengo, que é uma jogada do Michel. O Michel consegue, mais uma vez, ali pelo lado esquerdo de ataque, era o lado esquerdo de ataque. O Michel faz um belíssimo cruzamento, a bola vai na cabeça do Arrascaeta. É verdade que o Arrascaeta consegue antecipar e marcar o gol do Flamengo. E a partir no minuto seguinte, o Flamengo ainda tentou pressionar mais o time do Bahia e tal. Mas depois dos 20 minutos, o Bahia até tem uma finalização de fora da área aos 13 minutos. Tem um jogador do Bahia que finaliza fora da área, a bola passa longe. Mas a partir dos 20 minutos, o Bahia melhora um pouco no jogo. Tanto que tem, na minha opinião, a melhor oportunidade do Bahia na partida, que é aos 25 minutos, quando o Kaique recebe pela ponta direita de ataque, ele dribla o Alexandro e faz o Rossi ter que fazer uma defesaça. O Rossi faz uma baita de uma defesa. Só que nos últimos 15 minutos, o Flamengo volta a retomar o controle do jogo, só que um controle sem criatividade, um controle onde o Flamengo não conseguiu criar oportunidade nos últimos 15 minutos do primeiro tempo. E o Bahia também não conseguia, por exemplo, contra-atacar, né? Fazer com que o Flamengo fosse em algum momento atrapalhado na hora de defender, tomar um contra-ataque, como aconteceu, por exemplo, nesses minutos finais aí. No primeiro tempo, o que eu destaco de positivo é a marcação-pressão do Flamengo no primeiro tempo. Com certeza a marcação-pressão neste primeiro tempo fez a diferença, e aí eu volto a dizer o que eu fiz. O Gerson fez. Achei que ia ter só o cartão vermelho ali. Não, o cartão vermelho já tá aqui. Já tá ali na tela. Vermelho ali. Aí o que acontece? O destaque para mim no primeiro tempo do Flamengo, a marcação-pressão do Flamengo, eu já mencionei isso no começo do jogo, no intervalo, mas provavelmente muitas pessoas que estão acompanhando agora não estavam nem no intervalo nem no começo do jogo, nos primeiros minutos. A marcação-pressão do Flamengo, parece que tá falando ali, eu não estou prestando muita atenção. Deixa eu focar aqui. A marcação-pressão do Flamengo, se você for parar para pensar com os jogadores que tecnicamente são inferiores, essa marcação surtiu efeito. Michael, Bruno Henrique, depois tivemos o Luiz Araújo, jogadores que tecnicamente são inferiores, por exemplo, a Gerson, Arrascaeta, Pedro, só que eles têm um físico que os beneficia e facilita na marcação-pressão. Quando o Flamengo tem um time tecnicamente melhor em campo, com Pedro, Arrascaeta, Gerson e Cebolinha,
estes jogadores não têm a qualidade de pressão, não tem o físico para pressionar. Isso acaba, obviamente, fazendo com que o Flamengo perca essa marcação-pressão, que para mim é um dos pontos fortes do time do Felipe Luiz. Essa que é a verdade. Essa marcação-pressão do Flamengo sempre foi um dos pontos fortes do time do Felipe Luiz. Então, assim, o Felipe Luiz vai ter que ver e analisar como ele vai montar esse time, porque quando tem muitos bons jogadores em campo tecnicamente, a marcação-pressão não funciona. No entanto, quando os jogadores tecnicamente são inferiores, eles têm mais físico para pressionar. E aí o Felipe Luiz tem que tentar equilibrar. Botar dois que marquem mais, dois que marquem menos, tem que tentar equilibrar. Não sei como o Felipe Luiz vai fazer isso. Isso aí é problema do Felipe Luiz. O Felipe Luiz é o treinador do Flamengo, é ele que tem que encontrar escolhas para poder colocar e funcionar. Outro ponto que eu quero destacar, mas que para mim foi negativo no primeiro tempo. O Flamengo teve muitos cruzamentos na primeira etapa. O Flamengo tentou cruzamentos tanto pela direita quanto pela esquerda. O Flamengo tentou bastante cruzamentos. Só que assim, é difícil quando você tenta fazer muito cruzamento, você não tem centroavante. Eu já destaquei em vários momentos, em vários jogos do Flamengo, que o Flamengo é um time que seus pontas de lado de campo, eles precisam entrar mais dentro da área. O Arrascaeta mesmo, se você for parar para analisar os últimos jogos do Arrascaeta, o Arrascaeta é o jogador que mais entra dentro da área do time do Flamengo, com exceção ao centroavante, que obviamente ocupa aquele setor. O Arrascaeta está o tempo todo dentro da área, tanto que não é coincidência. Se você for analisar os gols do Arrascaeta, a maioria é de dentro da área. E adivinha hoje? Aí ele está atacando a área, por isso que ele consegue marcar o gol de cabeça. Só que os pontas do Flamengo, quando, por exemplo, a bola está do lado esquerdo, com o Michael e Alexandre, o Luiz Araújo precisa ocupar aquele setor. Se for o Gerson tem que ocupar aquele setor. Agora, olhando para o outro lado, se o Luiz Araújo faz o cruzamento, o Michael precisa ocupar aquele setor. Por mais que você fale assim, mas eles são jogadores baixos, não vai adiantar. Não, nem todos os cruzamentos são aéreos. Rasteiros também podem acontecer. Não é só isso. A zaga pode cortar mal e o jogador que conseguiu ocupar esse espaço dentro da área pode ficar com a sobra e aproveitar e marcar o gol. Então é por isso que eu destaco que o Flamengo precisa sim melhorar hoje mesmo, principalmente no primeiro tempo, onde o Flamengo fez bastante cruzamento. No segundo tempo eu acho que o Flamengo não fez tantos cruzamentos assim, até porque eu achei um segundo tempo meio lento de ambas as equipes. Então, assim, o Flamengo, os jogadores precisam entrar mais dentro da área e pra mim eles não estavam entrando. Quem entrou fora, acho que ele entrou e fez o gol. E outra coisa que eu achei, pra mim o Flamengo depois dos 20 minutos ficou criativo. Muito pouco criativo. Os 25 minutos finais do Flamengo no primeiro tempo foi com pouquíssimas jogadas realmente ofensivas do Flamengo. Se eu, na minha conta aqui, não tem grande oportunidade do Flamengo, porque obviamente eu não marco qualquer finalização. Não marco qualquer finalização. Mas a última finalização do Flamengo no primeiro tempo que eu assinalei aqui é aos 8 minutos do primeiro tempo. 8 minutos. Eu tô sendo até legal, 25, 20 minutos. O Flamengo tocou muito espaço nos últimos 15 minutos do primeiro tempo e criatividade mesmo, não teve. O Flamengo no primeiro tempo, depois faltando 15 minutos, 20 minutos pro primeiro tempo acabar. Agora falando do segundo tempo. Se eu falei que o primeiro tempo o Flamengo teve poucas oportunidades, o que foi o segundo tempo então? Segundo tempo, primeiros 15 minutos iniciais não teve jogo. A gente tem que ser bem sincero aqui. Os primeiros 15 minutos não tiveram jogo entre Flamengo e Bahia. Toda hora tinha um jogador do Flamengo ou do Bahia no chão. Então os primeiros 15 minutos 15 minutos com muitos problemas. Jogadores se lesionando, pancada na cabeça, jogador com problema no joelho e tal. Então assim, E aí a oportunidade do Flamengo, por exemplo, no comecinho do segundo tempo, é uma cabeçada do Bruno Henrique. Num cruzamento do Michel. Por isso que pra mim os melhores... Eu vou falar depois na hora das notas dos jogadores. O Michel fez o cruzamento. E o Bruno Henrique cabeceou. O Marcos Felipe até que fez uma defesa, de certa forma, tranquila. E depois disso, depois dos 15, 20 minutos, quando o Bahia faz a sua substituição, a gente achou o quê? O Bahia vai partir para cima do Flamengo. O Bahia vai ter o controle do jogo. Não foi o que aconteceu. Por mais que o Bahia tenha feito substituições, tenha colocado o Everton Ribeiro, tenha colocado o Cauli, tenha colocado o Eric Pulga, o Bahia não conseguiu ter o controle do jogo. Só que o Flamengo ficou praticamente trocando passes até mais ou menos
expulsão do Gerson. O Felipe Luiz faz a substituição, as 3 substituições ali aos 32, 33 minutos, mais ou menos. E aí vem a expulsão do Gerson. Essa expulsão do Gerson explica muito o momento dele. Cara, é pra fazer uma falta simples. Dá um puxão, empurra o jogador, sei lá. Cara, ele conseguiu fazer a trave da chuteira e no meio da parte de baixo da perna do jogador, cara. É inacreditável a entrada que ele deu. E eu vou te falar, é porque é futebol brasileiro. Porque se fosse, por exemplo, Premier League, o Gerson ia ficar 3 jogos de fora e ainda teria grandes chances, inclusive, da confederação punir ele por mais jogos. Porque a entrada dele é uma entrada muito violenta. É uma entrada que a gente tem que ser bem sincero. Um jogo suspenso é até pouco. É até pouco pela entrada que ele deu. É uma entrada duríssima. A sorte do Flamengo é que isso aconteceu o quê? Aos 38 do segundo tempo. Já era a reta final. O Felipe Luiz tinha acabado de colocar 3 jogadores descansados em campo. Então ali, ao menos o Flamengo... Só que aí eu vou destacar o que a Mayara falou. Sim, reta final do jogo. É sério que precisa colocar todos os atacantes todo o jogo em campo, cara? Cara, eu sei que o Flamengo não tinha mais volante. Eu sei que o Flamengo não tinha mais volante. Mas custa colocar, por exemplo... vou dar um exemplo. Pra que colocou o Pedro? Pra que colocou o Pedro? Por que não colocou, por exemplo, o Wallace na frente e o Matheus Gonçalves de meia? Você tirou a palavra... Agora é ponto seu. Porque você tirou a palavra do que eu ia mencionar. Exatamente. Ou por que não adiantou um pouco o Gerson? Exatamente. O Gerson tinha sido expulso já ali? Já tinha. Não. Isso foi antes da substituição. Por que não adiantou um pouco mais o Gerson e botou, sei lá, não sei, o Léo Ortiz de volante pra jogar Danilo e Léo Pereira na zaga? Podia ter feito. Inclusive, ele vai ter que pensar nisso, tá? Pode ser que Ou então podia ter mudado o Flamengo por uma linha de 3 zagueiros. Que aí você colocava uma linha de 3 zagueiros, aí você fala, mas ia baixar muito o Flamengo. Sim, pode ser. Por isso que essa seria a minha... O Felipe Luiz vai ter que pensar algo nisso aí, porque os próximos jogos do Flamengo são decisivos. E se você for parar a pensar, o Flamengo, Alan, Pulgar, lesionados, provavelmente não jogam as próximas 2 rodadas. 2 partidas, melhor dizendo. Libertadores e Campeonato Brasileiro, que é contra o Botafogo. O Gerson já não joga contra o Botafogo. Não acredito, não. Já não joga contra o Botafogo. O De La Cruz vai retornar. A sorte é que o De La Cruz vai retornar. Mas aí você vai jogar com o Everton Araújo e De La Cruz? Eu vou ser muito sincero. Se fosse o Felipe Luiz, repensava e tentaria o Léo Ortiz no meio campo. De volante. Botava o Danilo na zaga e botava o Léo Ortiz ali de primeiro volante. Porque assim, o Everton Araújo não tem a qualidade no passe que a gente necessita. E não é só isso. Se você coloca o Everton Araújo, qual volante você bota no banco de reserva? Você não tem mais volante. Você não tem. Então, assim, Felipe Luiz vai ter que quebrar a cabeça para montar o Flamengo nas próximas rodadas. Essa que é a verdade. E aí, se você for parar para pensar, o Bahia não fazia nada. Não fazia nada o time do Bahia. Mas aí vem a expulsão do Gerson. Né? Vem a expulsão do Gerson. E aí o Bahia acreditou que podia empatar. Ué, porque ele dava certo. Tanto que o árbitro dá mais 13 minutos de acréscimo, né? 13 minutos de acréscimo. E o Bahia acreditou que podia empatar. E aí o Bahia tem finalização? Tem uma finalização como você falou, que é o Eric Pulga que finaliza de fora da área, o goleiro pega, o Rossi. Tem a finalização do William José, que ele finaliza, a bola vai completamente para fora. Essas são as finalizações do Bahia. Porque o Flamengo, em algum momento, principalmente no começo dos acréscimos, conseguiu segurar um pouco mais a bola. Agora, os últimos 5, 6 minutos, o Flamengo não conseguiu segurar a bola. E aí eu destaco o bato na tecla. Pra que botar o Pedro em campo? Pra que colocar o Pedro? Não, eu tô falando bem sincero. Eu já tinha mencionado na transmissão que eu não sabia se eu colocar o Pedro em campo. E essa reta final do jogo só prova essa. Pra que você vai botar o Pedro em campo? Você vai falar assim, mas botou o Pedro porque o Flamengo tava com 11. Tá, mas o Flamengo não ia mais querer atacar igual ele pudesse, se, por exemplo, se tivesse empatado para jogar a bola dentro da área. Ali o Pedro fazia sentido. Agora, fora isso, não fazia sentido nenhum colocar o Pedro em campo. Botava mais um meio-campista. O Flamengo precisava segurar a bola. Tentar chegar ao ataque? Claro que tentar chegar ao ataque, mas o Pedro não ia fazer com as lesões e com um desfalque, o Flamengo ficou com poucas opções no meio campo. Ficou. E aí teria que fazer escolhas.
Cara, eu não tenho. Entendeu? Eu vou ser muito sincera. Poderia mudar um time para 3 zagueiros, poderia botar o Léo Ortiz de volante, e aí colocar o Gerson, fazer o Flamengo ter um trio ali no meio campo com o Gerson, uma Everton Araújo de Léo Ortiz. Talvez ele pudesse fazer isso se a substituição tivesse vindo depois da expulsão. Não, sim, caramba, mas todo jogo você precisa meter 4-2-4. Porque você tá falando, mas você podia pensar isso depois da expulsão. Beleza. Mas você não tem que parar pra pensar que coisas podem acontecer num jogo, como tipo, o teu volante se expulsa. O Flamengo acabou o jogo com 4 atacantes e um volante. Exatamente. Eu não teria colocado então, eu não acho que a melhor formação, a melhor ideia seria 3 zagueiros, que eu acho que chamaria muito Bahia. Mas assim, poderia ter pensado. É só pra jogar alguns minutos. Colocar o Léo Ortiz de volante. Aí colocaria Léo Ortiz ao lado do Everton Araújo e o Gerson, que aí simplesmente teria 3 nomes no meio campo. Por quê? Porque o Bahia tinha, além do Eric Pulga, o Bahia tinha Cauli, o Bahia tinha Everton Ribeiro. O Bahia, obviamente, no final do jogo, buscaria ter mais da posse da bola. É meio óbvio. Eu vou ser sincero. E a questão do Pedro, eu concordo com você. Eu não teria colocado o Pedro. E se fosse pra ter colocado o Pedro, ou eu colocava o Alcian de centroavante, eu teria feito isso. Ou o Juninho para ajudar na marcação, para pressionar a marcação, e colocado o Matheus Gonçalves de teste, que pra mim não é a posição ideal, mas botaria ele de camisa 10. Vou ser muito sincero. Quando apareceu o Wallace ali, eu achei que fosse o Wesley. O Wallace entrou e provou que ele devia ter entrado mesmo. Pois é. Só que, vou repetir, eu não teria botado o Pedro. Não teria. O Flamengo ali não precisava fazer mais gol. O Flamengo precisava segurar. Não fazer mais gol. E o Pedro ia fazer o quê? Ia ficar toda hora jogando o quê? Bola aérea pra ele, bola aérea pra ele. E, gente, vamos ser sérios. O Pedro ainda não tá 100% no ritmo de jogo. Você vê que o tempo de bola dele ainda não tá daquele jeito. Não tá. Não tá. Você percebe-se que não tá quando vem uma bola alçada pra ele. Não tá. Então, faz mais em câmera. Exatamente. Eu não teria colocado o Pedro. Aí sim, eu teria botado o Gonçalves. E teria assim, ok, o Wallace entrou, tudo bem, de boa. Escolha interessante do Felipe Luiz, né? Vamos ser bem sérios. Porque a gente critica aqui na hora que tem que criticar, mas a gente vai falar aqui. Quer que o Inter colocou o Wallace em campo, né? Dá uma oportunidade pro garoto. E, ok, mas eu não teria botado o Pedro. Porque chegou na reta final do jogo, igual você falou, o Flamengo ficou com um homem a menos. 4 atacantes, um volante. Mas você tem que pensar quanto pode ser. E tipo assim, teu time tá ganhando, por que você tá com 4 atacantes? E aí, aos 43, vem a última chance do Flamengo no jogo. Que é a melhor oportunidade do Flamengo no segundo tempo. Que é o quê? Um contra-ataque, onde o Flamengo consegue ficar com a bola, vira a bola pro Luiz Araújo. 3 contra 2. E aí, em vez do Luiz Araújo tentar o cruzamento na segunda trave. Não podia ter dado passe até pro Everton Cebolinha no meio da área. Tudo bem, mas tinha um jogador livre na tua Everton Cebolinha também tá. Mas pega o lance, você vai perceber, tem um jogador livre na segunda trave. Cruzado pro jogador na segunda trave. Ele tentou finalizar. Ok. Se a bola entra, não vou falar. Só que a bola bateu na trave. E o mais esperado é que ela não entrasse. Exatamente, porque não era uma simples. E ele conseguiu um ótimo. Não era uma simples finalização. E bateu na trave. E aí tem um lance dentro da área. Aí eu falo. A pessoa Flamengo. Não. A mão do jogador do Bahia sobe. Se for parar, a mão dele empurra um pouquinho a bola pro goleiro. Se você for parar, a mão dele tá no chão. No momento que a bola tá passando, a mão dele sobe. A mão dele sobe. Por isso que o Pedro não consegue puxar a bola. Sim, aí ele meio que dá uma empurradinha com a mão na bola e vai pro goleiro. E depois, ok, a entrada domingo não é do nível do Gerson? Não é, mas foi acima do pé. Acima. Foi no tornozelo praticamente. Do pé do Wallace. Foi no tornozelo. Praticamente aqui no tornozelo. Então, assim, o VAR podia ter chamado. Já vi vários lances em que jogadores são expulsos. Vou repetir. Vários lances em que jogadores são expulsos nessas entradas. Vários lances. A do Gerson, chamou a do Gerson. A do Gerson era uma pequena pra expulsão. Na hora eu falei assim, não, o Gerson fez certo, tomou cartão amarelo, não sei o quê. Só que quando vem o replay, eu falei, expulsão. É merecido. Merecido, não tem o que falar. Vai falar o quê? Parece a entrada que ele deu, por exemplo, contra o Santos. Pois é. Eu vou falar aqui rapidamente sobre o jogo. Acho que o primeiro tempo do Flamengo foi um primeiro tempo ok. O Flamengo conseguiu criar algumas chances. Destaque maior para Michael e Arrascaeta, que para mim foram os melhores jogadores, com certeza, do Flamengo no primeiro tempo. Muitas das melhores chances do Flamengo foram criadas por eles. O Bruno Henrique, muito sumido do jogo, pouco participou no primeiro tempo.
Aí vamos para um segundo tempo que nos primeiros 15, 20 minutos pouco aconteceu no jogo. Por quê? Não, quero não. Não, quero assim. Pouco aconteceu no jogo porque toda hora tinha um jogador sendo atendido, toda hora o jogo estava parado. Então, assim, pouco aconteceu e isso não fez bem ao jogo. Por quê? Porque embora o Bahia tenha feito algumas substituições, o Flamengo deu sorte que o Bahia não fez um bom jogo. Essa que é a verdade. Mesmo quando o Bahia teve um jogador a mais, e ele foi por uns 13 minutos, o Bahia não conseguiu criar chances claríssimas. A melhor chance do Bahia foi na finalização do primeiro tempo do Kaique, que o Rossi fez uma grande defesa, e a finalização do Luciano Rodrigues no segundo tempo, mas o lance estava impedido, que o Rossi fez uma defesa. Então, assim, e aí teve o lance do Eric Pulga, que chutou de fora da área, mas aí o Rossi, por exemplo, fez a defesa tranquila. Então, assim, acho que o Flamengo deu sorte que o Bahia não fez um bom jogo. E não foi nem um bom jogo, nem quando estava jogando com o time que iniciou a partida, nem quando entrou alguns dos seus titulares. Então, acho que nisso o Flamengo deu sorte. E assim, eu achei que o Flamengo conseguiu controlar o jogo com a posse da bola, como a Mariana mesmo falou. Antes do Gerson ser expulso, o Bahia não estava conseguindo criar praticamente nada. O Flamengo tinha o controle do jogo, o Flamengo estava tendo a posse da bola, estava controlando o jogo. Só que assim, o Flamengo estava controlando o jogo, não deixava o Bahia criar chances, mas também o Flamengo criou pouquíssimas chances também, com esse tempo todo de posse de bola que tinha e controlava o jogo. Então assim, o Flamengo não sofria defensivamente, mas também não incomodava ofensivamente, porque praticamente não criou quase nada. Tem a chance do Luiz Araújo, mas a chance do Luiz Araújo está impedido, então não conta também. Então assim, o Flamengo criou muito pouco no segundo tempo. Eu acho que a grande questão para o Flamengo no segundo tempo é que o Flamengo não deixou ser controlado pelo adversário. Porque o Bahia fez substituição e colocou jogadores que têm qualidade para isso. Não, que tem qualidade para isso. Mas o Flamengo não deixou ser controlado pelo adversário, controlou o jogo, mas pouco criou oportunidade de gol no segundo tempo. Então, assim, eu achei o primeiro tempo do Flamengo ok e achei o segundo tempo do Flamengo ruim. Simples assim. Achei o Flamengo no segundo tempo ok, o jogo também não andou muito em vários momentos, que aí depois de 15, 20 minutos, aí depois veio o Bahia fazendo substituição, aí para o jogo, aí depois veio o Gerson, aí o Flamengo faz substituição, aí vem Gerson, é expulso, e aí o jogo para, porque tem lance para ver se é para cartão vermelho, tem lance de pênalti, lance se teve pênalti, se não teve. Então assim, o jogo ficou muito parado no segundo tempo, mas eu não gostei. O primeiro tempo do Flamengo para mim foi ok, o segundo tempo ruim. E o que eu falei, acho assim, deixo bem claro na questão. Eu não sou a favor. O Flamengo coloca 4 atacantes. Hoje não tinha tantas opções. Eu concordo, não tinha tantas opções. Eu fui até olhar o banco de reserva do Flamengo. E realmente não tinha tantas opções no meio de campo. Por quê? Porque 2 volantes são machucados e um volante que não estava jogando de meia, que não é mais volante, estava jogando de volante, mas não é mais volante, foi expulso. Então o Flamengo, até nisso o Flamengo deu muito azar. 2 jogadores volantes machucados e um jogador que estava jogando de volante foi expulso. Mas assim, eu acho que o ideal, você está vencendo o jogo, eu não acho o ideal colocar 4 atacantes. Você está enfrentando um time como o Bahia, que é um time que gosta de controlar o jogo, gosta de ter a posse da bola. Um time que tem Everton Ribeiro, um time que tem Cauli, um time que tem Eric Pulga, time que quer ter bola, que quer buscar controlar o adversário. E aí o que o Felipe Luiz faz? Coloca 4 atacantes. De novo isso. Aí você fala, mas não tinha ninguém para botar no meio campo. Tinha sim. Eu concordo com a Mariana. Eu também teria botado o Pedro. Por quê? Porque ali o Flamengo estava mais preocupado em controlar o jogo e tal. Por quê? Porque ali nem o Flamengo nem o Bahia estavam criando tantas chances. Mas aí colocasse o Wallace antes centroavante e colocasse o Matheus Gonçalves de meia atacante. Por quê? Porque o Matheus Gonçalves tem características de meia. É um jogador que tem qualidade, ele pode segurar a bola no drible, na movimentação. Um jogador que pode dar um passe diferente. Velocidade. Entendeu? É muito mais do que só um atacante, um jogador de velocidade, entendeu? Totalmente diferente do Luiz Araújo e Michael. É um jogador que tem mais tecnicamente, consegue controlar mais a bola. Tecnicamente é um jogador que tem um passe diferente, é um jogador que tem mais características de meia. Mas não, aí o Felipe Luiz vai e coloca o Wallace de meia atacante. E assim, ok, se outra ideia que poderia ser o que eu falei, colocasse o Léo Ortiz para jogar do lado do Everton Araújo e colocasse o Everton, o Gerson, por exemplo, no lugar do Arrascaeta.
Saiu o Arrascaeta, bota o Gerson de 10. Ah, mas o Gerson não é a melhor posição dele. Tudo bem, gente, mas é só para marcar o meio, para ajudar o Léo Ortiz. Que se o Léo Ortiz fosse jogar de volante, seria Danilo e Léo Pereira na zaga, o Léo Ortiz jogando ao lado do Everton Araújo, até para o Flamengo não perder qualidade no passe, e você ainda teria o Gerson ali no centro. Aí você teria 3 jogadores para ajudar a marcação ali no meio. Por quê? Porque ali no meio tinha muitos jogadores do Bahia com qualidade. Cauli, Everton Ribeiro, entendeu? Então, assim, o Flamengo precisava. E aí, o Felipe Luiz colocou 4 atacantes. Aí o Flamengo tem um jogador expulso, que é o volante, que estava jogando melhor, que estava jogando volante. Aí o Flamengo terminou o jogo incrivelmente com 4 atacantes e um volante. Entendeu? Até nisso você tem que pensar, porque pode acontecer qualquer coisa no jogo, teu time tem um jogador expulso, você tem 4 atacantes. Entendeu? Então, assim, eu não gostei. Eu até pensaria, porque poderia pensar em mudar a formação, mas eu acho que essa não seria ideal, porque eu acho que o Flamengo, se colocasse 3 zagueiros do Flamengo, chamaria o Bahia. Entendeu? Eu acho que aí não era a melhor ideia, mas seria uma outra possibilidade também. Então, a questão de 4 atacantes, o Felipe Luiz tem que parar com isso de ficar todo jogo, toda hora. É impressionante, não importa o adversário, não importa como tá o jogo, ele tem que botar. Todo jogo não, porque eu tô exagerando, mas em boa parte dos jogos, o Felipe Luiz com 4 atacantes. Pra quê? Parece que ele não. A sensação que parece colocar todo mundo. Ele é obrigado a colocar todo mundo, sendo que ele tem que analisar como tá o andamento do jogo, como é o adversário. E aí sim optar por botar mais atacante ou botar mais no meio. Não, todo santo jogo ele vem com esses 4 atacantes. Sobre o gesto da questão da expulsão. Eu falei, faz a falta. Eu não lembro se tinha um jogador antes do Flamengo podia ter feito a falta. Agora, Gerson, pelo amor de Deus. Igual a Mariana falou. Quer fazer a falta? Puxa o jogador. Puxa a camisa do jogador. Segura o jogador. Que falta é essa que você fez? Na hora do ao vivo, só pela reação do Eric Pulga, eu já tinha percebido que provavelmente ele não teria pisado só no pé do Eric Pulga. Quando mostrou o primeiro replay, eu já tinha visto que não era só a visão no pé. Que tinha acertado a canela, o tornozelo do Eric Pulga. Pô, pelo amor de Deus, você quer parar um contra-ataque? Puxa, empurra. Segura o jogador, mas não faz essa falta. O Flamengo não dá pra receber um cartão vermelho desse. Um jogo que o Flamengo, pra mim, não tava sofrendo. Pra mim, o Flamengo fez um segundo tempo ruim. Por quê? Porque não tava criando oportunidade pra fazer um segundo gol. Não tava criando chance suficiente claras pra fazer um segundo gol. Agora, não dá pra dizer que o Flamengo tava sofrendo defensivamente ou porque o Bahia fez mudanças e melhorou muito. Não. O Bahia mudou, fez subções. Jogo, como eu digo, o Flamengo deu sorte que o Bahia não fez um bom jogo. Nem quando entrou os jogadores no segundo tempo. O Bahia, pra mim, fez um jogo ruim. Assim como o Flamengo fez no segundo tempo, um jogo ruim. Então, assim, o Flamengo não sofreu tanto defensivamente como eu esperava que iria acontecer. Por quê? Porque o Bahia é um time que tem muita qualidade. Mas o Flamengo não sofreu tanto assim defensivamente. E aí o Flamengo, por quê? O Flamengo, além disso, porque o Flamengo conseguiu controlar o jogo com a posse da bola. E isso é fundamental num confronto contra o Bahia. Por quê? Porque o Bahia gosta de controlar o jogo. E aí quando você faz o Bahia ter que jogar, ter que se defender, ter que fazer bloco baixo, o Bahia se sente incomodado. Por quê? Porque o Bahia não joga assim. Porque o Bahia quer jogar com a posse da bola. O Bahia quer ser o dono do jogo. E o Bahia tá certo. O Flamengo também faz isso. O Flamengo mesmo, quando não consegue jogar dessa forma, demonstrou, pelo menos contra o Cruzeiro e contra o Central Córdoba, que não sabe jogar de outra forma quando não é assim. Sim, e quando não sabe ter o controle de jogo, não consegue contra-atacar. Exatamente, não consegue jogar. Parece que fica completamente perdido durante a partida. Não consegue jogar de outra forma. Então, assim, e aí, eu tô falando, e aí o Gerson recebe um cartão vermelho ridículo, porque era só fazer uma falta assim pra parar a jogada, e ele recebe um cartão vermelho bobo, que deixa ele, que poderia ter feito o Flamengo, que sofreu gol de empate contra o Bahia. O Flamengo perderia 2 pontos no mínimo se o Bahia faz um gol. Faz o Flamengo ficar um bom tempo do jogo com 1 a menos e agora não vai jogar o clássico contra o Botafogo. Não vai jogar o clássico contra o Botafogo. Um jogo importantíssimo para o Flamengo, que o Flamengo já tem Eric Pulgar e Alan, que provavelmente não vão jogar porque saíram machucados. Aí o Gerson, que seria um jogador que poderia, mesmo que não fosse titular, mesmo que não jogasse de volante, seria um jogador que, por exemplo, poderia entrar no lugar do De La Cruz. Menos uma opção. Poderia entrar no lugar do De La Cruz, por exemplo, no segundo. Poderia jogar de volante no lugar do De La Cruz, caso o De La Cruz fosse substituído. Sim, que praticamente obriga, por exemplo, o De La Cruz ter que jogar 90 minutos. Exatamente. E aí é menos um jogador para jogar de volante. Então, assim, não dá, cara. Não dá. E o jogo do Flamengo, próximo no Campeonato Brasileiro, é importantíssimo, contra o Botafogo. E o Gerson recebe um cartão vermelho bobo desse.
num lance, porque era só fazer uma falta simples e ele faz uma falta forte demais e recebe cartão vermelho. Entendeu? Então, assim, não dá. Não dá pro capitão do Flamengo receber um cartão vermelho tão bobo desse. E sobre a arbitragem, pra mim a arbitragem errou. Acerta no cartão vermelho, o VAR acerta em chamar o árbitro. Muito bem o VAR nisso, porque com certeza era cartão vermelho pro Gerson, com certeza. Agora, o VAR pra mim acerta em chamar o árbitro pra dar pênalti. O árbitro foi lá, viu, achou que foi pênalti. Eu vi, o jogador do Bahia, parece que a bola, ele não sei se a bola chega a bater no braço, ele meio que dá um pumzinho com a mão, com a palma da mão, a bola pro goleiro, em direção às mãos do goleiro. E aí meio que tira, meio que tira a bola do Pedro. E faz a bola em direção ao goleiro. Faz a bola em direção ao oposto do que ela estava. Exatamente. E a bola vai pro goleiro. Aí ele vai lá, olha, tem a câmera que o pessoal do VAR viu e ele acha que não é pênalti. E aí o lance do domingo no Arsenal. Por que o VAR não chamou? Que é muito fácil chamar no lance do Pedro, do Gerson. É muito fácil. O Mingo não pisou só no pé do Wallace. O Mingo pisa no pé do Wallace e pisa um pouco, e pisa no tornozelo do Wallace. Dá pra dizer, sabe? Ele pisa no pé, ele pisa no tornozelo. Como é que a gente fala? Sabe a bolinha que a gente fala do tornozelo? Então, eu acho que ele chega a pisar ali. Não, ele pisa no tornozelo, não é nem no pé, no tornozelo. Sim, mas não chega a pisar quase ali na bolinha do tornozelo? Então, e não é cartão vermelho? Por que eu falo? Aí o VAR pra mim por que o VAR não chamou o árbitro pra ver esse lance? E aí eu vou falar, o Daron, que pra mim faz uma boa partida, não viu nada. Não viu o cartão vermelho do Pedro, do Gerson. Não viu o cartão vermelho do Gerson, não viu o pênalti, e foi lá no VAR, viu e não marcou. Não viu o domingo. Não viu o domingo, viu nada. Então, assim, hoje teve o quê? O lance do Gerson. Não, do Gerson é óbvio. Agora, dos dois lances polêmicos, não foram a favor do Flamengo, foram a favor do Bahia. E eu não tô culpando, não tô falando que o Flamengo tem que ser favorecido, o Bahia foi favorecido, não. Só que, na minha opinião, era pênalti pro Flamengo. E, na minha opinião, era cartão vermelho comigo. Então, pra mim, a arbitragem errou em 2 lances contra o Flamengo. De novo, minha opinião. Vamos ter mais alguma coisa ou vamos às notas dos jogadores? Vamos, não quer ler os primeiros comentários? Lê os comentários aí. Nessa lê os comentários aí que eu tenho para... não, acabei já de anotar aqui. Vamos ler os comentários. Vamos ler os comentários aqui. Bons comentários. Quantos comentários aqui? Bom, tem alguns comentários que é, obviamente, do começo do jogo. Cadê? Aqui, ó. Aqui. O Abraham falou. Com certeza tem alguns comentários durante a partida. Pois é. O lance que ele correu e se matou para chegar na bola. O Gerson deveria estar acompanhando o portador da bola. Gerson acompanhando a jogada de longe, trotando. Eu não lembro dessa jogada. Também não lembro desse lance. O Ademir disse, é zoeira. Moro fora e achei vocês incríveis. Valeu, Ademir. Cadê? Me bloquear. Não, Ademir, a gente não bloqueia ninguém aqui, não. Não. Só se... Não, só se as pessoas, obviamente, for respeitar e tal. Aí a gente, obviamente, bloqueia. Mas se for... Não, Ademir, não se preocupe. Bom, continuando. Wagner. Sem o Pedro, a marcação alta está dando certo. Falta acertar a pontaria. Wagner, concordo. A marcação é o que eu falei. Com o Pedro, o Flamengo tem um jogador de qualidade melhor. Com certeza tem uma qualidade melhor com o Pedro. No entanto, a marcação, pressão do Flamengo, obviamente, piora absurdamente, porque o Pedro não tem essa jogada, não tem essa qualidade. Nem quando ele tiver 100%, nem quando ainda tiver essa característica. Tem essa característica. Inclusive, isso já era debatido desde o ano passado. Sim, mas aí é que entra o trabalho do Felipe Luiz. Exatamente. Ele tem que analisar, tem que adaptar o time dele para jogar assim, sabendo que um jogador não vai fazer tanta marcação-pressão. E é por isso que eu digo que o Felipe Luiz precisa encontrar um meio termo em relação a isso. Não quero comparar, mas o Barcelona do Messi, do Pepe Guardiola, marcava pressão. E o Messi não marcava igual os outros jogadores marcavam pra caramba. Então, o Leonardo Pinheiro falou. Tem que arrumar um jeito. Com certeza tá falando do Flamengo. Não fez um bom primeiro tempo mesmo. Assim, eu achei o primeiro tempo do Flamengo ok. Eu achei ok. Se eu fosse dar uma nota do primeiro tempo do Flamengo, seria tipo 6,5. Seria mais ou menos isso.
Foi isso. O segundo tempo pra mim do Flamengo foi muito ruim. Só 6. Pra mim o segundo tempo do Flamengo foi muito ruim. Foi ruim também. Wagner Silva falou, o Arrascaeta é sinistro e traiçoeiro, parece lento, mas é magro. Então, é o lento que engana. O Arrascaeta é um jogador muito inteligente. Muito inteligente. Ele sabe se posicionar em vários setores de campo que a maioria dos jogadores não consegue encontrar durante 90 minutos. Essa é a diferença do Arrascaeta pro resto dos outros jogadores. Cadê? Sempre tira uma da cartola. Sim, Wagner, com certeza. O Wagner me elogiando, muito obrigado, Wagner, pelo elogio. Wagner falou, ative o like, se inscreva no canal. É verdade, gente, se inscreva no canal, por favor. Deixa o like aí. Leonardo Pinheiro, que tristeza esse time. Leonardo, se você tava falando, se você mandou a mensagem no segundo tempo, realmente o segundo tempo do Flamengo não foi bom, não. Não. Leonardo Pinheiro, vamos sofrer pressão do Bahia nesses minutos finais. Ou se foi. Pois é. Então, depois da expulsão. Pois é. O Abra falou, parabéns, senhor Visconde Luiz. Eu vou ser muito sincera. Tem uma substituição do Felipe Luiz que eu concordo. Por exemplo, a do Luiz Araújo eu entrando, eu concordo. O Alacian. Do Alacian. Não concordo com a substituição do Pedro. Não era pra mim jogo pro Pedro também. ter entrado. Principalmente com o Flamengo em vantagem no placar. Abra falou, essa expulsão do Gerson surpreende vocês? Zero surpresa pra mim. Resultado da teimosia do Felipe Luiz. Gerson esgotado, não tá jogando nada e ele insiste no cara. Então, Abraham, hoje era meio difícil tirar o Gerson de campo. Essa que é a verdade. Por conta dos problemas de lesões que o Flamengo teve durante a partida, até você pode perceber que o Felipe Luiz leva muito tempo, por exemplo, a fazer a substituição no segundo tempo. Acho que é 32, 33, alguma coisa assim. Hoje não tinha muito o que fazer. Só que nas próximas rodadas, eu já mencionei aqui, já falei, que pra mim o Gerson é um jogador que deveria ir para o banco de reserva. Por exemplo, no jogo contra o Botafogo não teremos Gerson. Pois é. Então já é pro banco. Não vai nem pro banco. Só que o problema é que contra o Botafogo o Flamengo já provavelmente não vai ter nem Eric Pulgar, nem Ala, nem Gerson. Pois é. Já são 3 jogadores para posição. Essa análise do Pedro é palhaçada. Isso aí é sacanagem. Tudo bem, Abraham. Abraham botou, Daronco é maluco. Não acho o Daronco maluco, não. E acho o Daronco até bom árbitro. Eu acho o Daronco até bom árbitro. Já foi melhor? Já foi melhor. Mas, né? Hoje pra mim não foi bem. O Abraham falou, ele não vai dar vermelho pra esse cara. Não deu. Não deu. Leonardo Pinheiro, ainda faltam 4 minutos. Olha, eu vou falar os últimos 10 minutos, parecia que não passava nunca. Leonardo Pinheiro botou, acabou. Foi a minha reação também. Acabou, graças a Deus. Não, nos últimos minutos finais já tava assim, de olho fechado, assim, já nem vendo nada. Sabe como é que é? É aquele pra dar sorte, entendeu? Leonardo Pinheiro, quais foram as grandes chances do time no segundo tempo? Jogadas anuladas não contam. Então, eu anotei. As grandes, eu acho que é um pouco forte demais. Mas as chances do Flamengo no segundo tempo foi a cabeçada do Bruno Henrique aos 4 minutos no cruzamento do Michael. E aos 43 o Flamengo já com um jogador a menos, que é a finalização do Luiz Araújo. Flamengo, por isso que eu disse. O Flamengo no segundo tempo. Depois tem a sobra também que o Wallace chuta pra fora. Sim, mas o Flamengo quase não fez nada. Mas é a mesma jogada. É o que eu falei. Se você pegar os 15 minutos iniciais, nada. Só o jogo parando. Depois o Flamengo fica com a posse da bola, mas não faz nada também. O Flamengo, parecia que o Flamengo e Bahia estavam satisfeitos com 1-0. Essa que é a verdade. Eles estavam satisfeitos. O Bahia só batia pra cima do Flamengo no momento que o Flamengo jogou com 1 a mais. 1 a menos, desculpa. Abraham, vou falar uma coisa que vai soar absurdo. Mesmo com 1 a menos, dava pra fazer pelo menos mais um gol. Era só encaixar o contra-ataque. Felipe Luiz tá matando o time com a teimosia. Mas aí dependeria dos jogadores. Pode acontecer. Sim, mas aí ia ter que depender dos jogadores. Sabe, os atacantes do Flamengo fazer gol. Pois é. Esse é o grande problema que tá aqui. Tinha chance. E teve chance. Luiz Araújo. O Luiz Araújo chutou pro gol, que pra mim não era a melhor jogada. Era pra ter dado o passe. Tinha 3 do Flamengo contra 2 do Bahia. Ele foi lá o quê? Chutou pro gol. E acertou a trave. O Leonardo botou, dava pra fazer sim. Tanto que mandou uma bola na trave. Pois é. Tanto que mandou uma bola na trave. Aí o outro tá se respondendo ali. Wagner, Gerson morto do jogo, o Felipe Luiz não tira o Gerson. Aí vem o castigo, o Gerson expulso. Não, hoje não tinha que fazer. Não tinha que fazer. Não tinha. Hoje não tinha. O Gerson tinha que jogar esse jogo aí, de volante, não tinha que fazer. O Wagner falou sobre o Gerson, ele pode ser indiciado pelo STJD, é o que eu falei.
A entrada do Gerson, que não. a gente vai torcer que não, mas eu falo. Aí, Tomara que não, porque se fosse, depois da Palmeiras. se fosse na Premier League, é o que eu tô falando, se fosse na Premier League, o Gerson ia levar 3 jogos de suspensão e a chance dele tomar mais jogos fora era grande. É porque no Brasil esse cartão amarelo é expulsão, vermelho. porque esse cartão vermelho é um jogo só. Mas se fosse em outra liga, provavelmente eles estão ali se respondendo. Que o Abraham falou, eu me cansei das incoerências e teimosias do Felipe Luiz. Espera, está errado, mas isso aí é o fim do ciclo. Não, eu não acho que ainda é o fim do ciclo. Acho que a gente ainda vai ficar um tempo com o Felipe Luiz. A gente tem que torcer que dê certo. O Felipe Luiz tem que... Ele tem que deixar de ser teimoso. Ele tem que mudar algumas coisas. Ele tem que mudar algumas coisas, eu diria bastante coisa. Pois é. Tem que mudar bastante coisa, deixando em primeiro lugar, entender que o jogador não pode jogar só por causa do nome do jogador. Pois é. Já começa por aí. Exatamente. Tá? A realidade é essa. Tem alguns jogadores do Flamengo que estão jogando pelo nome. Leonardo Pedro botou, acho que ele se segura pela identificação e pela ausência de nomes que consenso no mercado, tirando uma certa pessoa. Jorge Jesus, com certeza ele tá falando. Mas se for eliminar na fase de Libertadores, aí complica. Assim, trocar por trocar não vale a pena. Entendeu? Não vale a Se pena. for contratar qualquer... Entendeu? Não vale a pena. A questão é que o Felipe Luiz precisa rever algumas coisas. Exatamente. Leonardo Pedro, o Pedro tá piorando com o passar do jogo. Não, é porque o Flamengo piorou demais. Exatamente. Quando o Flamengo ter piorado, faz com que o Pedro tenha menos chance, por exemplo, de finalizar, menos chance de dominar, menos chance de estar num setor que ele pode fazer a diferença. Você percebe que, pega, por exemplo, o mapa de calor do Pedro hoje, provavelmente você não vai ver o Pedro quase dando área. Se o Pedro tocou na bola dentro da área, foi no lance do... Foi aquele lance da confusão na área. Na confusão, exatamente. Do resto, o Pedro não tocou a bola dentro da área. E, gente, o Pedro dentro da área é fantástico. O Pedro dali na intermediária também. Exatamente, na intermediária, ok. O Pedro mais pra trás, aí... Esquece. Aí não é do Pedro. Aí não é o Pedro incrível que a gente conhece. Exatamente. O Abra botou. Depois desse jogo, desanimei total pra quinta. Ganhar vai ser milagre. Isso aí é um absurdo. Não. Gente, eu vou falar de novo. Não é porque o Flamengo tá jogando muito mal na Libertadores que os adversários do grupo do Flamengo não são horríveis. Gente, a LDU tá mal. Mal mesmo. A LDU tá mal. Se você pegar a estatística do jogo entre a LDU e Tátira, você vai perceber que no XG do confronto é quase 5 o Tátira. Quase 5. O Tátira teve quase 10 grandes chances. É porque... Por que o Tátira não ganhou a LDU? Porque o Tátira é horrível. Mas essa é a explicação do Tátira não ter vencido a LDU. O Flamengo na quinta-feira tem totais condições e não vou... Já falei isso aqui, vou repetir. É obrigação de ganhar. Tem obrigação de ganhar. Se vai é outra história. Aqui. Leonardo respondendo, o Abra falou, e tem total motivo sobre estar desanimado. Ganhar com 2 gols em vantagem para ficar tranquilo parece sonho depois de hoje. Até parece distante. Assim, o Flamengo não precisa... Até empate parece distante. Assim, se a gente for parar para pensar, o Flamengo não precisa obrigatoriamente vencer a LDU o 2 gols de diferença. É só para não entrar na última rodada, na terceira colocação. O objetivo de vencer por 2 gols de diferença é para entrar na última rodada dentro da zona de classificação. Esse é o objetivo dos 2 gols. Porque senão você vai ter que fazer mais um gol, por exemplo, contra o Tátira. É isso. É mais ou menos isso. É porque assim, quanto mais gols o Flamengo tiver de ganhar a LDU, quanto mais gols o Flamengo tiver contra a LDU, maior aumenta o saldo de gols do Flamengo e diminui o da LDU. Ele quer ali um confronto direto. É isso. Aprontou. Bom será se não perder. Pior do que foi contra o Córdoba. O Flamengo tem a obrigação de vencer. Se perder, tá eliminado. Se não ganhar, tá eliminado. Essa que é a verdade. Se não ganhar, tá eliminado. O Leonardo falou, acho que não chegará tanto, mas não dá pra descartar isso. Não dá pra descartar nada, né? Se a gente for parar a analisar, não dá pra descartar. Tudo pode acontecer. Futebol, o Flamengo, por exemplo, pode ficar com um homem a menos, como aconteceu hoje. Então, mas... Vira essa boca pra lá. Não, tô só destacando que pode acontecer. Não, sei. Cadê? O Abra botou. Triste isso, desacreditar de um time desses porque o treinador esbanja teimosia e arrogância. Então, realmente, a situação no momento... ultimamente tem sido um pouco decepcionante. Tem sido bem decepcionante, na verdade. A gente quer acreditar no Felipe Luiz? Queremos acreditar no Felipe Luiz. O Flamengo jogou bem hoje? Que vai dar a volta por cima? Não, o Flamengo fez um jogo... Primeiro tempo ok e o segundo tempo ruim. É mais ou menos isso. Venceu, o resultado hoje é o que mais importa, porque a atuação não é grande coisa. Essa é a verdade.
Cadê? Esse cartão do Gerson deixa. O Abraham falou: esse cartão do Gerson deixa ainda mais absurdo ele ter dado só amarelo no zagueiro do Bahia. Porque mostra que ele não estava seguro para expulsar o Gerson. E isso é absurdo. Assim, o do Gerson era expulsão claríssima. O árbitro nem precisaria ir no VAR para ser expulsão. Alguém da cabine do VAR podia falar: pode expulsar. É porque tem que chamar. Dá pra ver. É porque geralmente se chama nesse tipo de lance. Mas assim. Tem alguns lances que você consegue ver pela reação do jogador. É claro que tem jogador que exagera, mas tem alguns jogadores que você consegue ver a reação do jogador. O Leonardo falou: a melhor coisa que podemos fazer é não sofrer com antecedência. Vamos aguardar e torcer. Verdade, gente. A ansiedade é horrível. Não podemos sofrer com antecedência, não. Com certeza. Quinta é logo ali. Com certeza. O Abraham respondeu: com certeza, mas desamina ver esse time jogar. O Flamengo tem que melhorar. Essa é a verdade. O Flamengo tem que melhorar e melhorar bastante. Pois é. Vamos para as notas do jogador. Notas individuais dos jogadores do Flamengo na partida de hoje. Vamos só concordar aqui que Pedro, Wallace, Ian e Cebolinha sem notas. Né? Ok. Então, porque eu sei que teve. Mas não sério, não. A gente também tem que concordar que o Alan também não merece nota, né? O Alan. O Alan? Eu botei nota. Não botei não. O Alan praticamente jogou aqui 10 minutos. Então, sem nota pro Alan, que começou o jogo e deve ter jogado uns 10 minutos, e sem nota para o Wallace, Ian, Pedro e Everton Cebolinha. Por quê? Porque quando eles entraram e aí pouco tempo depois o Flamengo falou, eu sei, eles jogaram um bom tempo, teve 13 minutos de acréscimo, mais um tempo. Mas ali eles estavam mais correndo para se marcar. Entendeu? Fica difícil analisar. Então vamos lá. Nota para Rossi. Minha nota pro Rossi é 7. Acho que o Rossi fez mais um bom jogo. Fez uma belíssima defesa na finalização do Kaique, essa que é a verdade. E é verdade que o lance estava paralisado, mas o Rossi fez outra grande defesa. Que eu não lembro quem foi o jogador, acho que foi o Luciano Rodrigues. E o Rossi mais uma vez muito bem com os pés, então nota 7 pro Rossi. O Rossi fez uma defesaça no primeiro tempo. Uma defesa que o time do Bahia podia empatar o jogo. O Flamengo já estava ganhando, né? Aquele lance é uma defesaça da finalização do Luciano Rodrigues. Ok, estava impedimento, não iria valer o gol, mas foi incrível aquela defesa com o pé. E mais uma vez o Rossi fazendo um jogo muito bom com os pés, tranquilo, saindo até da área para jogar com os pés. Nota 8 pro Rossi. Varela, vamos lá. Varela no primeiro tempo teve algumas jogadas, participou bem de algumas jogadas ofensivamente, tentou participar. Em outros momentos teve a participação, mas não criou nada muito espetacular pelo lado direito. Tentou alguns cruzamentos no primeiro tempo. Eu achei que no segundo tempo aí ele já não participou tanto ofensivamente. Defensivamente já começou a errar uns passes no campo de defesa. Teve um pouco mais de dificuldade na marcação. Então a nota para o Varela é a nota 5. Bom, a minha nota para o Varela é 6. Eu acho que o Varela fez um primeiro tempo interessante. Acho que foi bem na marcação. Não sofreu com o Juba. E ofensivamente deu opção ao ataque, mas eu acho que concordo com você que principalmente na metade do segundo tempo para trás, pro final da partida o Varela estava mal, tanto que foi substituído, não foi substituído, né? Não foi substituído o Varela. Ele jogou nos 90 minutos. Mas nos últimos 20, 25 minutos eu acho que o Varela piorou bastante em campo, deixou alguns espaços, errou alguns passes. Mas, no geral, eu dou nota 6 pro Varela. Tá. Nota para Léo Ortiz. Bom, minha nota para o Léo Ortiz é 5,5. Hoje eu acho que o Léo Ortiz errou mais do que geralmente ele erra. Tanto passe quanto algum, por exemplo, movimentação dele saindo e quebrando a linha de defesa do Flamengo. Aconteceu mais 2, 3 vezes no primeiro tempo e eu não gostei. Uma desses lances é o que resulta-se, por exemplo, na finalização do Kaique. Ele tá lá na frente, aí é aquela história, quando você não tem um jogador, você vai entrando mais um para a área. Então, assim, eu acho que hoje não achei a partida do Ortiz tão boa assim. Minha nota pro Ortiz é 5,5. Vamos lá. Eu concordo nessa questão que a Mariana comentou, que alguns lances o Léo Ortiz foi acompanhar os jogadores do Bahia lá na frente no ataque, e aí, quando o adversário consegue passar, trocar passes rápidos, consegue pegar a linha de marcação do Flamengo com um jogador a menos, e aí meio que a defesa do Flamengo fica bagunçada. Mas eu acho que ele fez um bom jogo defensivamente. Acho que ele teve uma boa saída de bola. Quase fez para mim ele teve uma boa saída de bola, ainda mais se você pensar nos últimos jogos do Flamengo. E ele quase fez um gol bem bonito no primeiro tempo, que acertou o travessão. Então a minha nota para o Léo Ortiz é 6,5.
Vamos lá, agora Léo Pereira. O Léo Pereira, eu já não gostei muito da atuação do Léo Pereira, não. Teve um lance a gente tá com uma opinião então um pouco diferente. Teve um lance que ele errou um passe, eu acho que no começo do jogo, porque eu já fiquei incomodada com aquele erro de passe bobo dele. No segundo tempo, ele teve um lance que eu não me lembro quem que finalizou, não sei se foi uma finalização para fora. Só no mesmo lance o Léo Pereira foi driblado 2 vezes. Ele foi lá pro lado direito. Foi no final do jogo. Ele foi lá pro lado direito. Ele foi driblado na primeira jogada. Depois foi driblado de novo quando tentou voltar pra marcação. Então, assim, o Léo Pereira, pra mim, tem que ganhar um tempinho no banco de reservas. Nota pra ele é 5,5. Bom, minha nota pro Léo Pereira é nota 6. Eu acho que, com exceção a esse lance, eu acho que o Léo Pereira até passou o jogo bem despercebido, na minha visão. Acho que conseguiu marcar bem pelo lado dele. Acho que a parceria com o Alexandre, mais uma vez, foi positiva para ele. Mas eu concordo com você que esse lance dele correndo desesperado lá para a direita, você percebe, botou o Léo Pereira na direita, você sabe que vai dar M. O problema coloca o Léo Pereira para correr no mano a mano. Gente do céu, ele foi driblado 2 vezes com uma facilidade incrível. Mas a minha nota é 6. Tá. Nota para Alexandre. Alexandre, para mim, é nota 6. Eu achei que o Alexandre conseguiu, sim, marcar bem. Defensivamente ele marcou bem. Acho que ofensivamente ele não foi tão bem assim hoje. Eu acho que ele não chegou tanto ao ataque. Mas teve, por exemplo, um lance que eu acho que o Alexandre poderia ter se posicionado melhor. Por exemplo, no lance do Kaique, que o Kaique dribla ele. Mas, no geral, eu acho que o Alexandre fez uma partida ok, então nota 6. Eu também acho que o Alexandre não participou tanto ofensivamente. Teve o lance do Kaique, que ali ele foi driblado com muita facilidade na área. Mas, tirando esse lance, eu acho que o Alexandre foi muito bem defensivamente, como na maioria das vezes Eu acho que ele teve, no final do jogo, estava tendo um pouco, não sei se era questão de cansaço, ele estava tendo um pouco mais de dificuldade para fazer a saída de bola, mas assim, mais uma boa atuação do Alexandre, é o que eu falo. O Alexandre é um dos jogadores mais regulares do Flamengo. Ele deve ter uma partida ruim pelo Flamengo, 2 medianas e outras boas atuações e ótimas atuações para excelentes. Então, a nota para o Alexandre é nota 6. Vamos lá, agora Eric Pulgar. Bom, eu achei que o Eric Pulgar estava fazendo um bom jogo até se machucar. Eu achei que ele estava... Só teve um lance que eu acho que ele foi mal na marcação, mas na maioria das vezes ele estava bem, porque toda vez que o Flamengo vai marcar o adversário no campo de ataque e faz essa marcação bem feita, o Eric Pulgar cresce com o time. E aí ele consegue recuperar a posse da bola, ele consegue encontrar passes melhores, e aí ele vai melhor na marcação do que, por exemplo, quando o Flamengo faz marcação com linhas baixas. Eu gostei da atuação do Eric Pulgar. Infelizmente saiu lesionado. A nota para o Eric Pulgar é nota 6. Bom, a minha nota para o Eric Pulgar é 5,5. Eu acho que se com a sequência do jogo, eu acho que a nota iria acabar aumentando. O Eric Pulgar começou bem o jogo, mas eu acho que assim como o time foi diminuindo o ritmo, foi tendo um pouco mais de dificuldade na marcação. Tem 2 lances, um no meio campo que ele tá atrás e ele quase comete falta, e o lance que ele se lesiona é que ele tá atrasado no lance e ele tem que esticar a perna. Nessa que ele estica a perna, ele consegue, obviamente, interceptar a bola, mas quase, por exemplo, faz gol contra. Então a minha nota pro Pulgar é 5,5. Bom, vamos lá. Eu não achei a nota próxima pro Gerson, posso começar. O Gerson, quando estava jogando de meia pela direita, eu achei que ele não estava nem fazendo um jogo bom, nem um jogo ruim. Quando foi jogar de volante, aí eu acho que o Gerson melhorou na partida. Tanto que eu acho que o Gerson, por exemplo, ajudou demais o Flamengo na marcação, ali quando estava jogando de volante. Conseguiu recuperar a bola algumas vezes, dar alguns carrinhos e acertar a bola. Eu achei que ele estava bem na marcação. Só que assim, o Gerson foi expulso. E essa expulsão poderia ter se tornado um empate ou uma vitória do Bahia se o Flamengo sofresse gols. E essa expulsão do Gerson ainda teve um bom tempo de jogo, o Flamengo foi com um jogador a menos. Os acréscimos, por exemplo, teve 13 minutos de acréscimo. Então, assim, eu daria, se fosse numa nota... se o Gerson não tivesse sido expulso, o Gerson ganharia nota 6. Mas como o Gerson foi expulso e o Flamengo ficou com um jogador a menos por um bom tempo de jogo, já que o Arthur deu 13 minutos de acréscimos, nota pro Gerson é nota 3. Bom, a minha nota pro Gerson é 5,5, e aí eu vou falar, se o Gerson não tivesse sido expulso, ele ia levar um 6,5.
Se o Flamengo tivesse tomado gol, ele ia levar 1-0 por conta disso. Mas, como não aconteceu nenhuma coisa nem outra, então a minha nota pro GS é 5,5, porque não posso dar uma nota alta para um jogador que foi expulso. Eu dei 3. Entendeu? Que poderia ter prejudicado o time. Mas não vou dar uma nota tão baixa, porque eu acho que o Gerson fez um bom jogo. Eu também acho. Entendeu? Eu acho que ele fez um bom jogo. Então, fica meio termo. Então, 5,5. Eu também acho que o Gerson fez um bom jogo, especialmente de volante. Especialmente volante. Só que, ao ser expulso, foi uma expulsão boba. E aí fez o Flamengo ficar um bom tempo com um jogador a menos. Por isso a minha nota 3. Mas vamos lá. Mas eu também acho, por exemplo, para mim foi uma das melhores atuações do Gerson depois da volta da seleção brasileira, então, da lesão dele. De Arrascaeta. Nota pro De Arrascaeta. Mais uma vez, o Arrascaeta para mim foi um dos melhores jogadores do Flamengo no primeiro tempo. Para mim, ele junto com o Michel foram os 2 melhores jogadores do Flamengo no primeiro tempo. A Arrascaeta fez um gol fundamental pro Flamengo, que foi o gol da vitória. Mas também perdeu uma oportunidade, assim como foi contra o Central, quando fez o gol, mas também teve outra chance que ele poderia ter feito gol no primeiro lance. Para mim, ele perde o gol, que o goleiro faz a defesa. Ali foi uma defesaça do goleiro, mas para mim ele perde o gol ali. E a segunda não. A segunda ele faria o gol, mas o zagueiro do Bahia chega na hora. E aí eu dou mais mérito pro zagueiro do Bahia do que critico o Arrascaeta nessa segunda questão. Para mim ele fez um bom coisa. No começo do segundo tempo ele ainda começa a manter o que jogou no primeiro tempo. Mas com o passar do tempo o Flamengo foi jogando menos, foi tendo muita posse da bola, mas pouco criava. E aí o Arrascaeta também participava pouco, também estava participando um pouco do jogo, então nota 7 para o Arrascaeta. Bom, a minha nota para o Arrascaeta é 6,5. Acho que o Arrascaeta começou muito bem o jogo, assim como o time do Flamengo. Assim como o time do Flamengo foi diminuindo o ritmo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. No segundo tempo a gente já viu um Arrascaeta bem mais apagado, com o Flamengo muito tempo trocando passe entre o sistema defensivo, essa que é a verdade. E além como, de novo, os 15 primeiros minutos quase não aconteceram nada. E aí vem a expulsão, aí depois a expulsão, ele sai antes da expulsão, então 6,5 para o Arrascaeta. Foi um bom jogo, apesar de tudo, foi um bom jogo do Arrascaeta. Defensivo, Michel. Bom, minha nota pro Michel é 7. Para mim, ao lado do Rossi e do Arrasca, o Michel foi o melhor jogador em campo. Acho que, se você for analisar das oportunidades que o Flamengo teve, praticamente todo saíram do pé do Michel. Na primeira finalização, as 2 finalizações diretas do Arrascaeta, aos 4 minutos, o Michel roubando a bola, fazendo um cruzamento, um ótimo cruzamento. No gol do Arrascaeta é um cruzamento do Michel. E na cabeçada, por exemplo, do Bruno Henrique, no segundo tempo, aos 4 minutos, é novamente uma jogada do Michel. Então, para mim, o Michel foi bem no jogo, nota 7. Pois o Michel para mim também foi fundamental no jogo, assim como eu falei, para mim foi junto com o Arrascaeta, os 2 melhores jogadores do Flamengo no primeiro tempo. Ele fez a jogada desse lance que eu falei que o Arrascaeta poderia ter feito o gol. Ele dá o passe, ali pode dizer que é o passe, pro Arrascaeta fazer o gol de cabeça. Ele participou muito do jogo e participou bem. A minha nota para ele é 7, a do Rossi ainda é maior, 8. Por quê? Porque o Michel, apesar de participar muito e participar bem do jogo, tem alguns lances que o Michel simplesmente desperdiça ataques do Flamengo, fazendo cruzamentos para ninguém. Ele fez uns 2 cruzamentos num jogo para ninguém. Entendeu? Ele precisa ser um jogador que, além de participar muito do jogo, precisa participar muito do jogo e acertar mais. Ele erra muito. E ao errar muito, ao tentar um cruzamento, às vezes desnecessariamente, ele entrega a bola para o adversário e o Michel precisa tentar mais finalizações. Teve um lance que ele tentou um cruzamento, foi nada ver o cruzamento, quando ele podia ter tentado a finalização pro gol. Entendeu? Então, nota pro Michel, nota 7, igual do Arrascaeta. Ai, gatinho, desculpa aí, Bruno Henrique. Vou começar. Bom, minha nota pro Bruno Henrique, inclusive o Felipe Luiz falou de Bruno Henrique. A gente vai falar. E, obviamente, eu penso completamente do senhor Felipe Luiz, né? Nota 3 pro Bruno Henrique, foi mal no jogo. Completamente apagado, se movimentando mal, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. A realidade é que a única jogada que ele participou foi que ele finaliza de cabeça. Do resto, pouquíssimo. Bruno Henrique apagadíssimo. Mais uma péssima atuação do Bruno Henrique. Bom, vamos lá. Bruno Henrique hoje jogou de centroavante. Pra mim, o Bruno Henrique foi o pior jogador do Flamengo em campo. Eu também achei. Também achei. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo, pouco participou do jogo. Impressionante como o Bruno Henrique não tá fazendo, sabe?
não tá. No segundo tempo teve um lance até que ele tava bem posicionado na área, mas aí acho que cabeceou para fora. Sabe, eu tô sentindo falta do Bruno Henrique, um jogador que é tão participativo, mas ele parece estar tão sumido nos jogos. Eu achei que no primeiro tempo ele estava sumido no primeiro tempo e chega no segundo tempo, que o Flamengo também fez um grande segundo tempo. Para mim também não mudou nada. Continuou para mim não mudando nada, não conseguindo melhorar do que jogou no primeiro tempo. Ele para mim é o que manteve o que estava no primeiro tempo, jogando mal, participando pouquíssimo do jogo. Então nota para o Bruno Henrique, nota 3 também. Luiz Araújo. Deixa eu começar, Luiz Araújo. Eu achei que o Luiz Araújo demorou a entrar no jogo, vamos dizer assim. Eu achei que os primeiros minutos do Luiz Araújo ele pouco participou, depois ele começou a participar, conseguiu acertar alguns bons cruzamentos. Num cruzamento no primeiro tempo que eu falei que o Bruno Henrique devia estar melhor posicionado para chegar antes do goleiro. Luiz Araújo teve algumas boas jogadas ali pelo lado direito, em cruzamentos, mas eu ainda espero mais do Luiz Araújo. Acho que a partida dele ainda foi abaixo do que eu espero dele. Fez um gol, é verdade, que estava pedido. E aí, se tivesse feito o gol, com certeza eu iria elogiar demais a finalização dele. Que foi uma ótima finalização para o gol. Mas, assim, eu achei a atuação dele bem abaixo do que eu espero que o Luiz Araújo jogue. Agora que o Gerson não vai jogar contra o Botafogo, eu espero que o Luiz Araújo comece de titular e tenha mais uma sequência para ver se consegue voltar a jogar o bom futebol que ele estava jogando em 2024 e no início dessa temporada. Nota para o Luiz Araújo é nota 5. Minha nota para o Luiz Araújo é nota 6. Eu achei que o Luiz Araújo entrou bem. Acho que o Luiz Araújo poderia... Acho que sim. Tanto ofensivamente quanto defensivamente, se você olhar nas estatísticas, provavelmente ele foi o jogador que mais ganhou duelos do jogo. Teve, por exemplo, 5 desarmes na partida. Então, se ofensivamente eu acho que ele deixou um pouco a desejar, acho que ele deixou a desejar. Mas ele, por exemplo, fez um bom cruzamento, que o Bruno não conseguiu cabecear. Ele tem um lance que ele finaliza a bola, vai na trave. Defensivamente ele foi muito bem. Então minha nota para o Luiz Araújo é 6. Com certeza será titular no jogo contra o Botafogo. Everton Araújo. Bom, minha nota para o Everton Araújo é 5,5. Apesar dos apesares, até que o Everton Araújo conseguiu se defender razoavelmente bem. Acho que o Everton Araújo conseguiu, por mais que o Flamengo, principalmente ali quando o Flamengo fica com um homem a menos, ele conseguiu diminuir os espaços, nem fazer falta, que é um lado positivo. E hoje ok, o Everton Araújo, hoje foi ok. Tirando aquele lance que o Everton Araújo recupera a bola, aí é o lance, ele vai bem e depois vai mal. Ele recupera a bola muito bem e demora a sair jogando, a dar o passe, e aí ele tira uma bola dele e escanteia depois pro Bahia. Tirando esse lance, eu achei que o Everton Araújo fez um bom jogo e fez um bom jogo na marcação, diferente do jogo contra o Botafogo da Paraíba, que eu não gostei da atuação dele nem na marcação. Hoje, pra mim, ele fez um bom jogo na marcação, inclusive, como você mesmo comentou, quando o Flamengo ficou com um jogador a menos, o Flamengo só tinha um volante, era ele, e eu acho que ele marcou bem, ajudou demais o Flamengo ali na marcação pelo centro do campo. Então a minha nota pro Everton Araújo também é 5,5. 5,5? Vamos lá. O Felipe Luiz provavelmente ainda tá concedendo a entrevista, mas vamos algumas coisas que o Felipe Luiz falou. Felipe Luiz, sobre Bruno Henrique. O Bruno foi incrível hoje, incrível, um jogador de 34 anos, maior campeão da história do clube e se sacrifica pela equipe da forma como fez. É o que mais se sacrifica, mais treina, mais trabalha. Os jogadores vão se lá, mas eu acredito neles. Eu tenho um carinho gigante por ele. Para mim fez um jogo impecável, fez todos os movimentos, só não fez o gol. Vou falar o que eu falei no outro dia. Para ser bem curta e grossa com o Felipe Luiz, está assistindo um jogo com o olho fechado. Pior jogador em campo, o Felipe Luiz vem falar isso. Que ele fez um jogo o quê? Impecável. Ele fez um jogo impecável. Deixa a amizade de lado, Felipe Luiz. Você é treinador de futebol. Deixa a amizade de lado. Felipe, temos que demonstrar no campo. Estamos fazendo uma Libertadores ruim e é uma situação que nós mesmos nos colocamos. Está nas nossas mãos poder sair. Só depende da gente. Precisamos do apoio do torcedor para reverter essa situação. Queremos chegar o mais longe possível, que é a mais especial da América do Sul. Só depende da gente. Pois é, tá dependendo de vocês. Tem 4 rodadas e até agora. Sobre Michael. Ele vem sendo bastante criticado, mas eu vejo os treinos, imagino o jogo e faço o plano em cima daquilo que eu acho que a equipe necessita para vencer o jogo. Ninguém é mais importante que a equipe.
já ficou no banco, Cebolinha já ficou no banco. O Bruno é um jogador que se esforça e fez uma grande partida hoje. Vai voltar a dar alegrias pra gente. Mas assim, eu entendo a questão que ele fala do que ele vê os treinos, mas assim, não adianta nada ir bem nos treinos e ir mal nos jogos. Sim, eu concordo com ele que ele foi bem hoje. Não, tudo bem, mas eu tô falando, mas não adianta o Michel ir bem nos treinos e ir mal nos jogos. Hoje, por exemplo, ele tá sendo elogiado aqui. Exato. Por quê? Porque ele fez um bom jogo. É isso. Pra mim, um dos melhores jogadores do Flamengo na partida. Mas tem que ser regular. O Felipe disse, o que me mantém nessa cadeira é o resultado. Temos um modelo de jogo para pressionar, ficar com a bola e atacar com o maior volume possível. O adversário também joga, estuda a gente e consegue causar dificuldade. Tivemos um bom primeiro tempo contra o Cruzeiro, mas o segundo não foi bom. Não tivemos um bom jogo na Argentina. O resultado é fundamental para a nossa sequência. A minha responsabilidade é tirar o melhor desses jogadores, que são muito bons. Só não está conseguindo tirar. Essa que é a verdade. Não está conseguindo tirar. Continua. Ele disse, sobre o Pedro, estuda o adversário. O Bahia é um time bem treinado e que foi a campo. Não, é um time bem trabalhado. É um time bem trabalhado e que foi a campo. E quem foi a campo foi o que eu imaginei que era melhor para a partida. O Pedro vem de 7 meses parado, uma sequência de 2 jogos e precisa recuperar a forma física para performar uma consistência mal. Aí eu concordo, aí eu concordo com ele. Não. Sim, é natural. O Pedro não vai jogar. Não vai. Ele continuou. Foram 2 jogos em que meu time perdeu as grandes atuações. Você falando, parece que foram 20. Algum jornalista deve ter mencionado que o Flamengo vem jogando mal. Foi um grande primeiro tempo contra o Cruzeiro. Um grande primeiro tempo. Felipe Luiz está de brincadeira, né? Um grande primeiro tempo. Ah, pelo amor de Deus. Mas nem me surpreende. Felipe Luiz viu aquele jogo de olho fechado. Lembra até hoje ele falando sobre... Foi um jogo, meio que ele quis dizer, equilibrado. Ele usou outra palavra. Igualado. Meu Deus. Igualado. Ai. Foi um grande primeiro tempo contra o Cruzeiro. Não vamos fazer só grandes jogos e com vitórias. O futebol é assim. Meu trabalho é dar soluções para os jogadores se encontrarem dentro de campo com uma estrutura e aí a qualidade deles aparece. Não vou fazer uma mudança que nunca treinei. Tudo que eu faço é pensar, dar soluções aos jogadores. O adversário estuda a gente. Existem várias formas de ganhar. Eu acredito numa, tenho uma competição plena e sigo essa competição sempre. Exatamente. Cabeça dura, só quer jogar de um jeito, do jeito que você menciona. Ele disse, o Flamengo é uma loucura diária. Na fase ruim e na boa também. Aqui é tudo exagerado. Os jogadores jogam 2 jogos bem e ele tem que ir para a seleção. Depois perde e ninguém vale nada. Isso eu já avisava. Acho que já avisava aos jogadores naquela sequência invicta. Isso aí o Flamengo é assim. Ele disse, hoje fizemos um grande jogo. Por mais que aqui tá parecendo que não. Vários jogadores. Um grande jogo, eu acho exagero, né? Fez o primeiro tempo ok. Adoro exagerar. Fez o primeiro tempo ok, o segundo tempo ruim. Vários jogadores se reencontraram com uma grande atuação. Vou para casa feliz hoje. Vamos trabalhar com mais confiança para o jogo de quinta. Felipe Luiz, parece que o jogo, as pessoas também sabem ler o jogo, né? Continuando, soberba não existe. Eles entraram em campo e dão a vida. O adversário também joga. Isso é futebol. Jamais vi soberba por parte desses jogadores desde que estou aqui. Ah, tá, Felipe Luiz. Nem você acredita nisso, tá? Nem você acredita nisso. Mas tá. Mas quando se perde ou empata, queremos achar pelo em ovo. Não esqueça que existe um adversário. Sim, o Felipe Luiz está adorando elogiar os adversários ultimamente, né? Já percebeu? Sim, a questão é que na maioria das vezes os adversários são inferiores ao Flamengo. Pois é. Sobre o Gerson, eu vejo aspectos durante o jogo que ele me dá jogando de meia. Talvez vocês não enxerguem, mas para mim é muito importante. Eu valorizo muito o esforço que ele faz para a equipe. Eu tenho 4 volantes. Além dele, eu confio nos 4. O Alan está treinando muito bem. O Everton Araújo é sempre confiável quando entra. E o Pugaio de la Cruz, vocês conhecem bem. Vai ter jogos que o Gerson vai jogar de meia, de volante, vejo aspectos. E para mim é melhor. Vocês enxergam só os gols e assistência. É uma maneira rasa. Sim, mas o jogador que joga pro lado de campo tem que fazer gol. Felipe Luiz tem que fazer gol. Tem que fazer gol. É isso. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. O Leonardo Pinheiro falou, feliz que o Rossi não se abalou com o episódio dos tiros. Realmente. Leonardo, felizmente o Rossi está bem e fez uma grande partida. Essa que é a verdade. Temos que valorizar que o Rossi vem em um grande momento. Essa que é a verdade. O Rossi faz uma belíssima temporada. Inclusive é um dos melhores jogadores do Flamengo nesse momento complicado que o time vem tendo. Pois é, com certeza. Então é isso, gente. Até a próxima. Uma boa noite para todo mundo.